Inicialmente, saúdo as autoridades eclesiásticas, Dom Reginei, Padre Lode, demais sacerdotes aqui presentes, deputado Fernando Rodolfo, deputado Sargento Gonçalves, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que esteve aqui mais cedo. Vejo aqui o Movimento Pro Vida, a TFP, e estou muito alegre em poder falar para vocês nesta manhã. Bem, primeiramente, vamos entender o que é uma ADPF. Estamos aqui para debater a ADPF 442. E o que é uma ADPF? É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação prevista na Constituição Federal, intentada perante o Supremo Tribunal Federal, e ela serve para o controle de constitucionalidade de leis anteriores à Constituição Federal, que é justamente o caso do Código Penal, contra o qual essa ADPF se insurge. E o que essa ADPF pretende? Pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade da criminalização do aborto induzido e voluntário até a 12ª semana de gestação. Ou seja, segundo a ADPF, o aborto ser crime fere preceitos fundamentais da Constituição Federal. Em outras palavras, o que eles pedem é a legalização do aborto até o 3º mês de gravidez. Porém, meus senhores, quando nós analisamos os fundamentos dessa ação, o que se revela é algo assustador. Em síntese, qual é a tese que o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, quer que o Supremo Tribunal Federal reconheça? O partido alega que a proibição do aborto viola os seguintes preceitos fundamentais da Constituição: dignidade da pessoa humana, cidadania, não discriminação, inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, proibição da tortura, saúde, etc. De cara, nós já vemos que o conteúdo real desses preceitos foi completamente esvaziado, de modo que esses preceitos, que são importantes, são reais, viraram verdadeiras palavras talismãs, que são usadas para embelezar falsos discursos. E mais, tais preceitos passaram a ser usados para a defesa de atrocidades que violam esses mesmos preceitos. Então, meus senhores, é inacreditável que o direito à vida seja invocado para negar o direito à vida do nascituro. É inacreditável que a proibição da tortura seja invocada exatamente para submeter à tortura um ser humano indefeso, sem possibilidade nenhuma de defesa. Mas o papel aceita tudo. A tese central dessa ADPF está calcada no princípio da dignidade da pessoa humana. E aqui eles se socorrem da teoria do ministro Luiz Roberto Barroso acerca desse princípio. Então, segundo o ministro, existem 3 vetores da dignidade da pessoa humana. O primeiro é o valor intrínseco, depois a autonomia e, por fim, o valor comunitário. Valor intrínseco é ter valor simplesmente porque se é humano, por pertencer à espécie humana. Autonomia é ter autodeterminação, ser capaz de executar um projeto de vida. E o valor comunitário é a aceitação social da pessoa, a importância da pessoa como membro da comunidade, como cidadã. De início, o nascituro já não passa pelo primeiro critério, segundo os autores da ação. Embora eles reconheçam o nascituro como
um indivíduo da espécie humana e, portanto, dotado de valor intrínseco, que é o primeiro daqueles 3 critérios, o estatuto de pessoa constitucional, aspas, é negado ao nascituro. Em outras palavras, o nascituro não é pessoa, segundo os autores da ação, porque só teria direito a esse status, o status de pessoa constitucional, quem nasce com vida. É o nascimento com vida que dá àquele ser humano o status de pessoa constitucional. E aqui eles invocam, é curioso que eles invocam igualdade e não discriminação, né? Essas palavras talismãs que embelezam os falsos discursos, invocam esses 2 princípios para forjarem uma distinção iníqua e arbitrária entre seres humanos. É assim que, num teste de proporcionalidade, o nascituro sempre vai perder contra a mãe que quer abortá-lo, já que, como ele não tem status de pessoa constitucional, ele também não tem nenhum direito fundamental. É isso mesmo, o nascituro não tem nenhum direito fundamental, segundo os autores da ADPF. Portanto, o nascituro é descartável, ele não tem autonomia, não tem autodeterminação e não tem também valor comunitário, aqueles 3 vetores da dignidade da pessoa humana do ministro Barroso. E numa ponderação entre a simples humanidade do nascituro e a coleção de direitos que a sua mãe ostenta, o nascituro sempre sai perdendo e, então, ele vira lixo hospitalar. Então, o nascituro não é pessoa e não tem nenhum direito. Muito menos o direito à vida. Eu disse no início que os fundamentos da ação permitem uma constatação assustadora, que é a seguinte: não há nenhuma razão para que toda essa construção argumentativa empreendida na ADPF se aplique somente até a 12ª semana de gestação. Ora, se só aqueles que nascem vivos têm direitos fundamentais, o aborto, então, deveria ser legalizado até o 9º mês. E agora a coisa fica mais assustadora ainda. Atenção! Se a dignidade humana requer, além do critério do valor intrínseco, que é o pertencimento à espécie humana, isso eles não negam ao embrião, mas requer, além disso, a autonomia e o valor comunitário, logo as portas estão abertas para a legalização do assassinato de pessoas já nascidas, pessoas que não tenham autonomia. Por exemplo, bebês já nascidos, bebês de colo, doentes, deficientes físicos, e também de pessoas consideradas sem valor comunitário, que são os critérios para que alguém tenha dignidade. E, meus senhores, isso já aconteceu na história. Nós já vimos isso acontecer. Judeus, um dia, não tiveram valor comunitário. Ciganos, católicos, negros, inimigos do partido, burgueses, e assim por diante. Tantas classes foram destituídas de valor comunitário, tiveram seu status de pessoa cancelado pelo Estado. Então, será que eu estou criando alguma teoria da conspiração? Não, porque isso, em relação aos bebês, já foi defendido em artigo acadêmico, publicado em prestigiada revista acadêmica. O título do artigo é Aborto pós-nascimento. Por que o bebê deve viver? Um ponto de interrogação.
Os autores são Alberto Giubilini e Francesca Minerva. Pesquisem depois na internet. Foi publicado no Journal of Medical Ethics, em 2013. Não foi em blog de internet. Lá eles defendem que a mãe que não aceita o filho já nascido, ela tem direito de matá-lo, a criança já nascida. E aí quando nós objetamos, não, ele pode ser entregue para adoção. Qual é a resposta dos autores do artigo? Não, se ele for entregue à adoção, a mãe passará o resto da vida se atormentando, pensando, onde estará meu filho? É melhor matar logo e resolver o problema. Isso está defendido por pesquisadores, não é blogueiro de internet. É a chamada escola do vínculo social. A criatura só é aceita como membro da sociedade humana, só adquire o status de pessoa se ela desenvolve vínculos sociais. E o primeiro vínculo social é do bebê com sua mãe. Se a mãe já o rejeita de cara, a mãe pode matá-lo. Antes dos vínculos sociais, não haveria direito à vida, nenhum direito fundamental. É aquele terceiro critério da dignidade da pessoa humana, é o valor comunitário. Quem não tem valor comunitário, não tem direitos fundamentais. E assim eles relativizam todos os direitos humanos. Essa DPF, portanto, é uma fraude, um cavalo de Troia, uma caixa de Pandora, porque a sua fundamentação, se nós olharmos atentamente, ela não vale só para o aborto até as 12 semanas de gestação, mas ela conduz ao aborto livre até o 9º mês, além de abrir as portas para o infanticídio, para o homicídio de bebês já nascidos, para a eutanásia e outras atrocidades já vistas na história humana. Essa é a conclusão lógica dos próprios argumentos da ação. Aliás, não é a primeira vez que esse plano sorrateiro é posto em prática no Brasil. Em 2005, nós tivemos o substitutivo do PL 1135 de 91, cujo artigo 1º legalizava o aborto até a 12ª semana. Mas, sorrateiramente, o último artigo do projeto revogava os artigos 124, 126, 127 e 128 do Código Penal. Só restaria o aborto sem consentimento da gestante. Daquela vez, a via escolhida foi o legislativo, mas o projeto de lei naufragou. Agora, a cultura da morte resolveu pegar um atalho. E esse atalho é o poder judiciário. Mas o esquema é o mesmo. Eles pedem a legalização do aborto até a 12ª semana, mas sorrateiramente querem que o Supremo reconheça aqueles fundamentos que, no futuro, vão conduzir a atrocidades muito piores. Vão aprofundar ainda mais essa tragédia. Vão dar ensejo a novas ações e assim por diante. E assim eles vão avançando a agenda. Hoje, meus senhores, o judiciário é o atalho para a militância ideológica, revolucionária. É ganhar no tapetão, sem submissão ao processo democrático. E eu lembro aqui que 92% dos brasileiros, segundo o Datafolha, é o Datafolha, hein? São contrários à liberação total do aborto. 92%. Então, não há respeito à democracia. A democracia virou uma palavra para embelezar discurso, vazia. E eles dizem que tem uma função contra-majoritária. Só que, na verdade, esse atalho a que se presta o Poder Judiciário é um vilipêndio às prerrogativas do Parlamento. É um menoscabo ao Congresso Nacional. O PSOL quer demonstrar que todas essas premissas já foram assumidas pelo STF em precedentes da Corte, começando pela ADI
3.510 do DF, que julgou a constitucionalidade da Lei de Biossegurança e que concluiu que é constitucional a destruição de embriões para pesquisas científicas, e essa ação direta de inconstitucionalidade declarou que o nascituro não é pessoa, os embriões humanos não são pessoa, não têm o status de pessoa constitucional. Isso foi em 2008. O segundo passo foi a ADPF 54, que declarou que bebês anencéfalos não têm direito à vida porque não são viáveis. Isso foi em 2012. E, em terceiro lugar, o habeas corpus 124.306 do Rio de Janeiro, que é um caso escabroso, uma quadrilha de aborteiros da Baixada Fluminense. A mulher, num momento de fraqueza, grávida de 3 meses, foi à clínica clandestina, fez o aborto, o procedimento foi mal sucedido, a mulher veio a óbito, eles deram um tiro na cabeça do cadáver para simular um assassinato, esquartejaram e puseram fogo no cadáver. E a primeira turma do STF pôs em liberdade essa quadrilha. E nesse julgamento, o STF declarou, pela primeira turma, que a criminalização do aborto até o 3º mês é inconstitucional. E é por isso que agora, no 4º passo do movimento da cultura da morte, essa DPF 442 está pedindo a legalização até a 12ª semana, porque isso o Supremo já reconheceu naquele caso concreto desse habeas corpus. Isso foi em 2016. Então percebam que de 4 em 4 anos é feito um movimento em direção à legalização do aborto. E eles já estão atrasados, porque isso deveria ser agora em 2020. O último foi em 2016. Deveria acontecer em 2020. Eles estão atrasados. Eles não contavam com a ascensão do movimento conservador. De modo que essa ADPF 442 é a solução final, é a pá de cal. Ela vai abrir as portas